A primeira temporada de Mundo de Greg é uma verdadeira obra-prima do Cartoon Network. Eu estava assistindo novamente dias atrás e é impressionante como cada episódio consegue transmitir uma emoção para quem assiste e nos fazer voltar no tempo, para a época da nossa própria infância. Isso é para quem já é um pouco mais velho, como no meu caso. Por isso eu decidi fazer um vídeo para vocês dedicado especialmente para a primeira temporada de Mundo de Greg, onde eu vou listar quais são, na minha opinião, os 5 melhores episódios dessa primeira temporada, que conta com um total de 40 episódios. Então fica até o final desse vídeo, que não foi nem um pouco fácil selecionar apenas 5 episódios de uma temporada tão perfeita como essa. Lembrando que tudo isso é apenas a minha opinião. Se algum episódio que você gosta não aparece na lista, podem ser por 2 motivos. Ou eu não considero esse episódio um dos melhores dessa temporada, e tá tudo bem, ou ele não é da primeira temporada. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Em quinto lugar, temos o episódio chamado de Selvagenessa. Nesse episódio, o nosso trio, formado por Greg, Kelsey e JP, encontra uma tartaruga e eles resolvem ficar com ela. Eles mantêm essa tartaruga presa num pequeno cercado. Então aparece a Selvagenessa, que é a menina que dá o nome desse episódio. Ela liberta a tartaruga e as crianças tentam pegá-la de volta, acabam tendo que enfrentar o Fofinho, que é o cão gigante da Selvagenessa, mas eles não conseguem derrotá-lo. Então ela conta para eles como a presença dos seres humanos afetou a vida selvagem onde eles moram, e sobrou apenas o riacho para ser o lar dos animais selvagens, e que eles devem ser livres e não brinquedos nas mãos das pessoas. A Selvagenessa é a protetora de toda a vida selvagem no riacho. Acontece que os nossos protagonistas acabaram entendendo errado a mensagem que ela quis passar, principalmente a Kelsey. Então eles resolvem libertar todos os cães do bairro, o que definitivamente não é uma boa ideia, já que os cães são animais domesticados. Não dá pra simplesmente a gente querer soltá-los e achar que eles vão viver em harmonia na natureza, já que eles não estão acostumados com isso. Até o coitado do Mortimer, a Kelsey resolve soltar. E não tinha como ter um resultado diferente, os cães acabaram fazendo a maior confusão no riacho. A Selvagenessa ajuda eles a devolver os cães para suas casas. E eu gosto bastante desse episódio pela mensagem que ele passa de preservação do meio ambiente. E de como a gente deve respeitar os animais e os locais onde eles habitam. Além do fato de deixar bem claro uma coisa que muita gente ainda não entende, que é o fato de que animais não são brinquedos. Eu ainda consigo notar que esse episódio ele passa uma mensagem subliminar de que a gente não deve ser extremista, mesmo quando se trata de proteção aos animais e à natureza. Não dá pra gente simplesmente querer devolver os cães e outros animais domésticos para as florestas, porque eles foram domesticados e convivem com a gente, os humanos, há tanto tempo, que a maioria deles não conseguiria sobreviver sozinho, e se conseguisse, ainda iria causar maior confusão com os animais silvestres. Enfim, eu não quero me estender demais, mas eu simplesmente adoro esse episódio, porque ele passa uma mensagem de conscientização para o público, e todo episódio que faz isso tem um lugar especial no meu coração. E esse aqui faz um ótimo trabalho. Beleza, então a gente se vê por aí? Quando a natureza recuperar os subúrbios e o riacho ficar vermelho com o sangue da humanidade. O quê? Tchau! Uia! No quarto lugar, ficamos com o episódio A Maldição, que é o 10º episódio da primeira temporada. Aqui temos a primeira aparição de 2 personagens que reaparecem várias vezes daqui pra frente e que eu acredito que sejam bem queridas pelos fãs da série. Eu estou falando das bruxas do riacho, e de bruxas somente na imaginação das crianças mesmo. O nome das duas são Tabitha e Courtney. Elas tomaram conta do toco durante a noite e deixaram várias velas e rabiscos onde os nossos protagonistas usam para desenhar. E eles resolvem então esperar até a noite para descobrir quem é que estava fazendo aquilo. Pelo fato delas usarem roupas pretas, velas e gostarem de gatos, eles simplesmente chegam à conclusão de que elas são bruxas, mas não passam de adolescentes normais com problemas. Eles acabam sendo descobertos pelas garotas que acham que eles estavam espionando elas, então para zoar com a cara deles, elas resolvem amaldiçoá-los. Então tudo começa a dar errado na vida das crianças, que passam a acreditar então que é tudo culpa da maldição que é real. O Greg e os outros agora tentam fazer com que elas quebrem essa tal maldição. Eles acabam ajudando as duas a fugirem do pai da Tabitha, e elas libertam eles da tal maldição, e o Greg ainda ganha uma carta de presente. Eu adoro esse episódio por diversos motivos. O primeiro é pela ingenuidade das crianças e pela mente inventiva que elas têm,
e isso é sempre muito bem retratado em Mundo de Greg. É bastante divertido ver como elas acreditam plenamente que as meninas são mesmo bruxas. O design das bruxas é muito legal na minha opinião, além de que esse episódio retrata bem os dilemas por qual todo adolescente passa. E por mexerem com feiticeiras tão poderosas e bonitas, vocês estão amaldiçoados! Tabitha, essas crianças devem ter uns 3 anos. O nosso terceiro lugar fica com o episódio Tesouros Demais. É mais um episódio que acaba nos trazendo lições bastante valiosas. Aqui o pequeno Greg ele é retratado como um verdadeiro acumulador que sai catando toda a tralha que ele acha pela frente na rua. Porque na cabeça dele essas coisas são tesouros e ele acredita que vai precisar daquilo em algum momento. As coisas que ele vai acumulando acabam até sendo úteis, mas ele tem uma grande dificuldade de abrir mão desse tanto de tralha. Então a mãe dele acaba dando um ultimato. Ou ele joga um pouco das coisas fora, ou ela mesma vai jogar tudo no lixo. Ao chegar no riacho, eles descobrem que o elevador do toco estava quebrado e que eles iriam precisar de outra roda para consertar. Eles pedem ajuda aos 10 marchas, que dizem que eles vão conseguir uma outra roda apenas se eles forem ao ferro velho. Chegando lá no ferro velho, eles encontram o rei do lixo. E assim como o Greg, tem uns probleminhas aí com a acumulação. Ele não aceita abrir mão de nada, mas eles, para se salvarem, acabam aprendendo uma lição valiosa sobre guardar somente aquilo que você realmente precisa e desapegar daquilo que já não lhe serve mais. E o segundo lugar fica com o episódio A Grande Missão. Eu gosto bastante desse episódio porque aqui a gente conhece um pouco mais a respeito da Kelsey e da família dela. A gente fica sabendo, por exemplo, que a mãe dela já faleceu e que ela mora com um pai que se chama Neil. Devido a um problema de infiltração na casa dela, o pai pede que as crianças peçam um jantar pelo telefone, que acabam dizendo por engano que vão ir até lá buscar. Tanto o Greg quanto o JP eles ficam meio impressionados de como o pai da Kelsey é menos super protetor em comparação com seus próprios pais, já que ele nem pensa 2 vezes em deixar 3 crianças saírem sozinhas no meio de uma tempestade para ir buscar o jantar. E o episódio ele gira em torno disso aí, os 3 passando por diversos desafios na tempestade para conseguirem pegar a refeição e não desapontar o pai da Kelsey, que confiou neles para realizar aquela tarefa. No fim, eles conseguem pegar a comida no restaurante e tudo acaba bem. É um episódio bem simples e sem muita ação, mas poder conhecer um pouquinho mais da Kelsey nesse episódio, do passado dela e da sua família, ela que é um personagem que eu gosto bastante, torna ao menos pra mim esse episódio muito especial. Obrigado. Acabou o sorriso. Então vamos degustar? Isso é picante! Pai, o arroz! E o primeiríssimo lugar fica com o episódio que inspirou a thumbnail desse vídeo. É até difícil descrever quão emocionante e mágico é esse episódio, que se chama Portal para Ellen. O episódio começa com o Greg procurando o seu dever de matemática que ele perdeu, e ele consegue encontrá-lo debaixo de uma pedra, e percebe que misteriosamente todas as respostas foram preenchidas e uma mensagem foi deixada na parte de trás da folha, onde uma garota chamada Ellen afirma que foi ela que preencheu o dever de casa dele. O Greg resolve deixar uma mensagem para ela de agradecimento e pede que ela venha encontrá-lo naquele mesmo lugar depois da escola. Eles não conseguem encontrá-la, mas ela deixa outra mensagem que o Greg e os seus amigos acham muito estranho. O fato dela estudar em casa e a sua mãe ser a professora dela, e nas próprias palavras da Ellen ela ser muito rígida e não deixá-la comer chocolate, por exemplo, além do fato dela usar uma escrita que é muito antiga, nada disso faz muito sentido para o nosso grupo de protagonistas. E quando eles resolvem pedir a opinião da Rain, que é uma cientista doidinha lá do riacho, ela diz que a única explicação é que a Ellen deve viver em outra dimensão, o que é uma viagem total, e a turma primeiro desconfia dessa teoria, mas eles acabam acreditando no fim das contas. E o Greg e a Ellen continuam a trocar cartas, detalhando mais a respeito da dimensão de cada um e das diferenças entre os riachos que eles compartilham. Até que em uma das cartas a Ellen diz que vai precisar se afastar do riacho por 1 mês. E ela diz que se eles querem mesmo se encontrar pessoalmente, eles vão precisar fazer isso bem rápido. Eles então, com a ajuda da Rain, constroem um portal que possa ligar as 2 dimensões.
e dessa maneira Greg e Ellen possam se encontrar. O portal funciona e eles se encontram, mas não conseguem interagir muito. A Ellen se demonstra um pouco insegura e diz ao Greg que tem medo de que ele não goste dela e fique desapontado. O Greg consegue convencê-la a se aproximar, mas devido à tempestade, eles não conseguem interagir por muito tempo, e a gente nem mesmo consegue ver o rosto da Ellen. O episódio é cheio de referências e explicações sobre ciência, teoria das cordas, multiverso e muito mais. É um episódio bastante contemplativo e misterioso que tem uma atmosfera bem mágica, com eles descobrindo pouco a pouco mais a respeito da dimensão do outro e revisitando os mesmos lugares no riacho que teoricamente são diferentes na visão de cada um. Mas eu tenho uma outra interpretação sobre esse episódio. Ele tem algumas mensagens subliminares que me levam a crer que não se trata de dimensões paralelas, ao menos não no sentido científico da coisa. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você reflita um pouco a respeito delas. Quantas vezes você, pela sua forma de ser, já não se sentiu deslocado, e não se encaixava ou mesmo solitário, mesmo tendo várias pessoas ao seu redor? A Ellen se demonstra um tanto insegura quando encontra com Greg, e diz que o seu maior medo é que ele não goste dela do jeito que ela é. Enquanto o Greg, pelo contrário, ele se sente muito seguro no riacho. Ele afirma que ali ele tem a liberdade para ser tão estranho quanto qualquer outra criança. Além do fato de que Greg e Ellen terem criações tão diferentes, que na visão de uma criança que não entende como o mundo pode ser um lugar plural e cheio de costumes, dos quais ela não faz nem ideia, e que podem ser totalmente diferentes da maneira que ela vive, quando colocado de frente a isso, pode até mesmo parecer como se fossem dimensões paralelas, de tão distante que está da sua própria realidade. Se você acordasse de repente num país estranho, com uma cultura completamente diferente da sua, pessoas que não falam a mesma língua que você e que nem se parecem com você, nem fisicamente, nem na maneira que se vestem, quase seria como se você tivesse sido jogado em outra dimensão. De tão diferente aquele ambiente é em relação ao que você está acostumado. A grande realidade é que cada um de nós vive de certa maneira numa espécie de dimensão própria. Cada um de nós tem a sua própria visão e interpretação dos mesmos acontecimentos, lugares e até mesmo de pessoas. E é somente quando interagimos uns com os outros que as nossas dimensões paralelas colidem entre si e nos permitem ver o mundo pela visão do outro. Não tenho muito mais o que falar desse episódio. Na superfície ele é um episódio já bastante interessante e emocional, mas quando você vai um pouquinho mais a fundo nos simbolismos e nas informações que os personagens nos passam, ele se torna ainda melhor. Querido riacho, querida pedra, debaixo do céu, sem escarcéu, para que com o sol eu me sente e meu bumbum esquente. Bem, esses foram os 5 melhores episódios da primeira temporada de Mundo de Greg. Tem algum episódio da primeira temporada ou de outras que você considera muito bom e que não apareceu nesse vídeo? Cita ele aí nos comentários. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo, porque foi muito divertido fazê-lo, porque como eu disse lá no início, essa primeira temporada de Mundo de Greg é incrível. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse e até a próxima!